Bruno Henrique segue evoluindo nos treinos do Flamengo e, após muita desconfiança, começa a reconquistar espaço no time. Tinha desconfiança, será? Tinha. Vamos falar disso. Olá, meus amigos, saudações rubro-negras. Se você é flamenguista, já se inscreve no canal e deixa o seu like para o nosso conteúdo chegar a muito mais rubro-negros. O Globo Esporte de hoje falou sobre o Bruno Henrique, que deu uma entrevista para a Flá TV, falando sobre o seu retorno. Mas o SBT fez uma matéria também sobre essa entrevista e também falaram depois sobre a situação da renovação de contrato dele. Será que ele merece ficar? Será que ele vai embora? O que vai acontecer? Vamos assistir aqui a matéria do SBT, da Globo não, porque é a TV mais feliz do Brasil. Vambora! Ele falou sobre a alegria de voltar a marcar numa entrevista para a Flá TV. A reportagem é do Flávio Vinick. Fala, Flavinho! Um gol que representa o fim do sofrimento. O choro na comemoração significa a volta por cima, a recompensa de um período de sacrifícios. É um processo longo, né? Você tem que ficar ali tratando, recuperando, não tenho muito o que fazer. E estando no estádio, a única coisa que eu pensar, caraca, eu podia estar ali. Caraca, naquela bola ali eu poderia estar ali. E só pensava nisso. E tipo, me sentia a ponto de explodir, de não estar em campo, sabe? O drama começou no dia 15 de junho do ano passado. No jogo contra o Cuiabá, no Maracanã, Bruno Henrique sofreu uma hiperextensão do joelho direito, que gerou uma entorse no local. Uma semana depois, passou por uma cirurgia. A previsão era de 10 meses a 1 ano sem jogar. Foi um tempo difícil, de muita dor, fisioterapia e incertezas. Eu sou um cara muito ansioso e quando vejo as coisas acontecendo, eu quero dar sequência, né? E quando eu voltei a treinar, a ser relacionado, eu já queria pegar esse caminho novamente, né? A volta aos gramados aconteceu no dia 16 de abril desse ano, contra o Coritiba, exatamente 10 meses depois de sofrer a lesão. O atacante entrou no segundo tempo, aplaudido por todos, com o nome gritado em coro no Maracanã. É fácil entender por que os rubro-negros gostam tanto do Bruno Henrique. Há 4 anos no clube, ele acumulou títulos e prêmios individuais. Em 2019, foi eleito o melhor jogador da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Eu que já tenho mais tempo, né? Vi muitos craques, acho que o Bruno Henrique é um ídolo da torcida, um super atacante. Um dos maiores jogadores que eu vi com a camisa do Flamengo. Completou o time, porque um cara para jogar na ponta igual ele joga, tem igual não. Ô Bruno Henrique, se eu fosse atacante eu ia querer ser igual a você, você é bom demais. No jogo contra o Grêmio, Bruno Henrique entrou aos 35 minutos do segundo tempo. Teve uma primeira chance e chutou para fora. O gol marcado nos acréscimos levou o Maracanã ao delírio. Confesso que não esperava que seria uma festa como foi quando eu fiz o gol. Representa muito para mim, de muito tempo parado, depois de algum tempo ainda vai e volta. Quando a bola parecia um filme, quando ele cabeceou, ele ajoelhou e você vê todo mundo atrás dele, ele tem muito crédito. Quando a torcida começou a cantar Bruno Henrique lá, o estádio foi ao chão, ao peso, né? Os torcedores não têm dúvida, verão novamente em ação o Bruno Henrique de 2019. Eu acho que ele deu uma prova nesse último jogo contra o Grêmio que ele vai voltar. Ele é muito focado, muito determinado e eu acredito que ele, acima de tudo, a vontade dele vai ajudar com que ele volte a ser aquele Bruno Henrique de antigamente. Possa machucar, ele entrava muito em jogada assim, poderia machucar essas coisas por raça, essas coisas. Eu vejo ele mais maduro agora. Graças a Deus ele está de volta. Craque, artilheiro e carismático. Esse é o Bruno Henrique, um jogador de outro patamar. Bem, Esmar, alguns trechos aí do Flá TV. A Flá TV é uma grande televisão de clube, né? Ô, Venê, em relação ao Bruno Henrique, eu já te fiz essa pergunta aqui, vou te fazer de novo, porque às vezes tem gente que não viu, né? Essa emoção do gol do Bruno Henrique, a crescente em que ele tá, isso vai ajudar na renovação do contrato dele ou não tá misturando uma coisa com a outra? Vamos lá, Fernando de Amaia. Primeiramente, boa tarde, Lucas Pedrosa. Eu acho que a desconfiança ainda existe. E eu vou pegar a postura da diretoria do Flamengo para justificar o que eu estou falando aqui.
A partir do momento que ainda não tem a renovação de contrato confirmada pela diretoria, não tem nem sequer negociação em andamento nesse momento, ou seja, por que a diretoria não faz isso agora? Porque ainda desconfia do Bruno Henrique, ainda quer analisar como o Bruno Henrique vai render nesse segundo semestre da temporada 2023. Então, eu acho que a desconfiança ainda existe, mesmo que ela seja menor hoje, mas ainda existe. É óbvio que ele está crescendo de produção e a gente consegue enxergar isso nos jogos. Não foi por causa do gol que ele fez contra o Grêmio, mas eu pude ver de perto, ao vivo, a evolução do jogador. Fisicamente falando, a gente já pôde ver um Bruno Henrique mais rápido. Então, é algo que, assim, deixa o torcedor esperançoso para um Bruno Henrique com dias melhores no Flamengo. Ele quer continuar? Ele quer continuar, ele já falou isso, ele já expressou isso, o empresário do jogador já falou isso para a diretoria do Flamengo, mas a gente está falando de futebol, negócio. Não é porque o Bruno Henrique fez o que fez com a camisa do Flamengo que o Flamengo é obrigado a renovar o contrato dele. E eu acho até que a postura da diretoria do Flamengo está certa. Porque, assim, se a gente for analisar mercado, dificilmente um clube vai chegar agora no Bruno Henrique e vai falar assim: te ofereço tanto para você sair agora do Flamengo. Não vai fazer isso, porque ainda existe a desconfiança. Estamos falando de um jogador que teve uma grave lesão no joelho, uma lesão multiligamentar. Então você não sabe como o Bruno Henrique vai reagir pós-lesão. Mas mesmo assim, é um jogador extremamente importante, a diretoria tem um carinho enorme por ele e é óbvio que se ele voltar a render aquilo que se espera do Bruno Henrique, a diretoria vai renovar o contrato dele. Esse é um assunto delicado. Aliás, acho que nós vamos abordar muitos assuntos delicados hoje. Esse é um assunto delicado, Pedrosa, pelo seguinte: a gente fala muito aqui da dificuldade dessa gestão do Flamengo em renovar. Inclusive, a maioria dos problemas acontecem dentro desse processo de renovação. Fica sempre ele no olho do furacão. Alguns jogadores que foram e prosperaram e são ídolos, né, no clube, entregaram e fizeram parte de uma história muito vitoriosa, mas em que em determinado momento, depois de um tempo, não estão prosperando mais, o que é natural no futebol, né? Mas a renovação, ela às vezes ela é dolorosa. E já falamos como essa gestão tem essa dificuldade. É claro que a gente não tem como dizer que o Bruno já entrou nessa prateleira de caramba, não vai prosperar, não. Pelo contrário, a gente vê uma crescente dele. Mas é doloroso para o rubro-negro ver essa demora, porque pensa, poxa, o que o Bruno Henrique já foi, homem da América com a conquista do Flamengo, importante demais, e um cara que se lesionou prestando um serviço pro clube. É delicado, né, Pedrosa? Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Veni. Boa tarde a galera de casa. Fernanda, gratidão no futebol, pra mim, é fora de campo. É no reconhecimento da torcida, é na homenagem que o clube vai fazer, porque o Bruno Henrique está marcado na história do Flamengo e para sempre vai ser assim. Mas, para você renovar um contrato, você tem que ter uma análise técnica, física, tática. Se esse jogador, no entendimento do Flamengo, não merece mais um contrato milionário como ele tem, não merece mais ter uma renovação por conta da sua situação técnica para ajudar o time e ajudar o Flamengo a continuar conquistando tudo que o Flamengo vem conquistando nos últimos anos, a diretoria faz certo em fechar esse ciclo. Não é ingratidão, é análise técnica. O Flamengo tem que pensar na sua parte esportiva. A parte das homenagens, a gratidão que o Bruno Henrique, por tudo que ele fez e fez mesmo, ele tem que receber fora de campo. Tecnicamente, o Flamengo tem que avaliar esse jogador como ele está. O Bruno Henrique hoje merece ganhar, sei lá, R$1 milhão? Você tem que avaliar ele, você tem que saber se ele vai performar ou não. É claro, repito aqui, eu torço muito para que o Bruno Henrique volte a ser aquele cara que ele já foi, porque ele é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, sem dúvida alguma, jogador de potencial de seleção brasileira. Agora, se a diretoria do Flamengo, no dia a dia, está analisando que o Bruno Henrique não está performando e talvez não consiga chegar naquele potencial, ele não tem que ganhar o mesmo contrato do que antes, até porque o Bruno Henrique é um jogador que tem mais de 30 anos com uma lesão multiligamentar. Então a análise tem que ser técnica, Fernanda. Nada além disso. Inclusive, eu tenho Tem até uma drone, opinião. é? Tem drone importante, a gente vai falar sobre isso. Eu tenho até uma opinião sobre o Bruno Henrique que muita gente não concorda, mas eu gosto de expressar essa minha opinião. Em 2019, embora o Gabigol tenha feito o que fez com a camisa do Flamengo, mas o Bruno Henrique foi o jogador mais importante do Flamengo em 2019. Mais até que o Gabigol e que o próprio Arrascaeta. Então, de fato, é um jogador que foi muito importante. Mas repito aquilo. Gente, passado é passado. Não é porque ele entregou isso que ele tem que ter renovação sempre
pelo Flamengo. Então você é já... algo que precisa ser estudado, analisado e uma decisão que tem que ser muito estudada pela diretoria do Flamengo. Já tem aí a opinião dos nossos comentaristas em relação a renovações aí. É isso aí, meus amigos. A Globo omitiu a fonte da Flá TV, né? Apesar de ter a logo da Flá TV na imagem, eles não falaram nada. Como, se ninguém reparar, vão achar que o negócio é nosso mesmo. Mas a matéria do SBT tinha o dobro do tempo e ainda teve o debate depois sobre a renovação do contrato do Bruno Henrique. Na Globo foi só uma matériazinha de 2 minutos. Mas falando do que interessa, eu acredito que o Bruno Henrique precisa sim ter o contrato renovado. Ele já demonstrou ali que ele ainda tá vivo, que ele ainda é o Bruno Henrique, diferentemente, por exemplo, do Rodrigo Caio, que é um cara que tá sempre machucado, e a gente já percebeu que, infelizmente, não tem como ele render mais nada em campo, devido a fatores físicos. O Bruno Henrique já entrou, ele entrou devagarzinho, entrou em algumas partidas, depois parou de ser relacionado de novo, depois voltou agora, fez gol, fez aquela infiltração dele lá que ele quase fez outro gol, característica marcante dele. O Vene falou que tem uma desconfiança, que se não tivesse desconfiança a renovação de contrato já estaria sendo conversada. Eu acredito que não, até mesmo porque tem mais 6 jogadores que estão na mesma situação dele em relação ao contrato e o Flamengo ainda não conversou com ninguém, então é porque eles realmente não estão falando sobre essa questão de renovação ainda. Eles entendem que ainda não é o momento para se falar sobre isso com nenhum jogador, não só com o Bruno Henrique por causa da lesão dele. E eu acredito sim que o Flamengo vai renovar com ele e também com o Everton Ribeiro, hein, que é outro que também não começou nenhuma conversa ainda, mas não tem desconfiança nenhuma em relação ao Everton Ribeiro. Exemplo aí de que a conversa da renovação não foi feita somente por causa dessa situação aí de desconfiança. Tem outras coisas aí envolvidas. Mas é isso, meus amigos. Comenta aí o que você acha do Bruno Henrique renovar o seu contrato com o Flamengo. Se inscreve no canal, dá um like no vídeo. Um grande salve a todos, saudações rubro-negras e até o próximo vídeo.